Então, amém. Graça e paz. Você está bem? Então tá bom. Os pastores chegaram aí de uma conferência abençoada, né? Estão todos aí muito mais aleluiados. É uma pena que eu não pude ir por conta do trabalho. Mas vamos lá. Vamos continuar a nossa série. Saia. Sabe quando eu ouço esse saia do raso, sabe o que eu lembro, pastor? Eu lembro que quando a gente chega no evangelho, a gente meio que coloca, que nem a gente vai no mar, né? Coloca um pezinho assim na água, né? Aí depois você vai entrando aos poucos. Não é isso? Então a gente está saindo do raso e está indo para o fundo. A água tem que começar a subir, até que a gente não consiga mais ficar em pé e mergulhe de vez no Senhor. E aí tudo flui, muito melhor ainda. Pega lá a sua apostila. Quem não tem a apostila, siga-me aí. Os irmãos vão fazer chegar ali na mão. O custo é baratinho, R$10, é só para realmente custear aí a revista. Nós vamos seguir com o tema de hoje. A gente já passou então pelo crescimento e vitória na vida cristã, o propósito eterno de Deus, o início da vida cristã, da vida com Cristo, a graça, o Espírito Santo, o novo amigo. Semana passada falamos sobre as duas bases importantes, na verdade 3, né? Falamos da leitura da Bíblia e a oração acompanhada do jejum. E a gente aprendeu bastante coisas aqui importantes. E nós estamos verdadeiramente saindo do raso. Você sente isso, que você está saindo do raso? Cada domingo a gente vai entrando mais nos rios do Senhor. E esse passo a passo que a gente está dando é porque isso está fazendo a gente crescer espiritualmente. Quando a gente chega no Evangelho, a gente não sabe muita coisa. Então agora a gente está tendo bases para isso. Aliás, o trilho de treinamento que nós temos aqui é para justamente isso. Fortalecer a nossa fé e nos dar base bíblica para a vida cristã que começou nas nossas vidas. Eu só queria lembrar que o Siga-me, aqui a gente não consegue dar todo o conteúdo, né, porque o horário não permite. Por isso que os líderes e os supervisores aí têm a incumbência de dar para vocês esse material inteiro. E vocês vão rever aquilo que já viram e algo mais. Então, os líderes estão se organizando para isso, né? E também tem o Firmes e Constantes, que aqueles que se batizaram, são novos na vida cristã, precisam fazer também para entender um pouco mais e ter mais base bíblica, para se fortalecer espiritualmente e ficar firme até a volta do Senhor. Amém? Você quer ficar firme até a volta do Senhor? Mergulhe. Vamos saindo do raso, junto conosco. Então pega lá a sua apostila. Todos já receberam? Quem precisou? Ok, legal. Vamos lá, na página 57. Página 57. Hoje, o tema aqui é a vida livre do passado. E por que esse tema é tão importante, né? A gente vai entrar um pouquinho no detalhe e a gente vai perceber que quando a gente lê a Bíblia, né, em Romanos 12:2, que eu já mencionei aqui várias vezes, que a gente sempre menciona que a nossa mente precisa mudar, é justamente para a gente ser livre do passado e começar uma vida nova. Então tem coisas que hoje ainda, talvez eu e você carregamos e temos que deixar no passado. É isso que a gente vai aprender aqui, a Bíblia nos ensina. Até o Dudu mencionou um pouco sobre isso aqui. E a bem da verdade é que se a gente continuar no passado, a gente não vai para frente. Não é? E aqui, na apostila, né, ele até está falando aqui de um filme, Túnel do Tempo. Quem já assistiu esse filme? Olha lá. Esse filme de... Olha o Dudu, ó. Filme entre 1960 e 1970, né? Que retrata aí a volta ao tempo, né? Eu não assisti porque eu sou muito novo. Ué.
Gente, eu não assisti, ué, o que eu posso fazer? Mas você assistiu De Volta para o Futuro? Quem assistiu? Olha lá, você também não é novinho não, viu? E aí, o De Volta para o Futuro, eles voltam no passado, vive lá uma história, depois volta para o futuro, não é isso? E essa história que eles vivem até muda o futuro, né? Se a gente olhar, tem uma perspectiva meio bíblica aí. Ou, pelo menos, algo que pode acontecer na nossa vida. Se a gente ficar vivendo no passado, o futuro não vai fluir como deveria. Ou vai modificar, ou a gente mesmo vai promover um futuro que talvez não seria aquilo que Deus quer para nós. Mas, tirando o filme de lado, é só um exemplo. Nós vamos entrar aqui no detalhe, né? Aqui na apostila, ele fala lá de Romanos 8, 38, 39. Você pode acompanhar aí. E na nova tradução na linguagem de hoje, o texto está escrito assim, né? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí tem um detalhe importante. Não fala do passado aqui. Porque para o apóstolo Paulo o passado já passou. É simples assim. Não tem mais condição de viver nada do passado. Ou seja, o que aconteceu hoje ou o futuro não vai me afastar do amor de Deus, porque ele já está nele. Ou seja, se livrou do passado e daqui agora é para frente. Eu quero te dar um texto, só para a gente fixar um pouco mais. Filipenses 3, no capítulo 13. Lá do meio para frente, ele diz assim, vou ler do início. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço. É que, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Você tem feito isso? A pergunta para mim é essa. Berg, você tem feito isso? Esquecendo das coisas que para trás ficam? Ou ainda está carregando as coisas? Porque isso trava a nossa vida e a gente vai entrar nesse detalhe. Então, olha que interessante. Esse texto que nós lemos de Romanos 8, 38 e 39 não fala do passado, porque para Paulo o passado já foi, né? E aqui ele confirma isso. Eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Vou ficar amarrado. Vou ficar preso às coisas do passado. Então, para o apóstolo Paulo, na mente dele, não havia possibilidade mais de viver coisas do passado. Mesmo porque o passado dele era sombrio. Perseguidor da igreja, não é? Um homem que não tinha o menor temor de Deus. Enfim, uma série de coisas. Agora, o mais importante é a gente olhar e entender o que a Bíblia está ensinando para nós. E nessa série, saindo do raso, se você der um passo a mais para dentro dos rios do Senhor, deixando o passado, e até que a água suba, você vai conseguir mergulhar nos rios do Senhor e a sua vida vai fluir. Porque às vezes você pode ser que você seja acorrentado com algo do passado. E isso está prendendo você. Mas olha só, aqui na apostila diz assim, ó, muitas pessoas estão presas ao seu passado. Elas não vivem bem hoje porque há coisas antigas mal resolvidas. Questões não perdoadas, lembranças ruins e destrutivas. Olha que interessante. Ontem eu estava assistindo um filme. É uma série que a gente está assistindo chamada Mad. E aí, teve uma cena que me chamou muita atenção. E eu acho que o Espírito Santo trouxe isso mais forte para o meu coração. A moça, com um passado ruim com o seu pai, o pai batia na mãe e ela foi oprimida também. Ela se escondia sempre dentro de um armário, se escondia, ficava presa lá, enquanto ela ouvia a mãe dela sendo surrada pelo seu pai.
E naquele momento dessa história, aconteceu que o marido dela também fazia isso com ela. Apesar de não bater, mas ele oprimia, gritava, jogava coisa. E a filha dela, com 3 anos, fazia a mesma coisa que ela fazia quando o pai dela batia na mãe dela. E olhando aquela cena, no filme ele mostra um momento em que ela, oprimida, opressa, né, pelo marido. E aí, fetal, foi o que eu falei? Eu falei o quê? Vocês que falaram agora. E nessa posição fetal que ela está, oprimida, ela não consegue ouvir nem enxergar nada fora. Ela só ouve ruídos. E as pessoas chamam ela deixa de trabalhar. A moça que ela era empregada dela foi lá atrás dela, ela não ouve. E o marido oprimindo ela e falando, olha, ela não está aqui, por quê? Porque ela não conseguia sair daquele buraco. Oprimida. E nessa opressão, ela não conseguia cuidar da filha. Ela não conseguia fazer nada, presa no passado. E no presente. Então toda vez que ela lembrava disso, do pai, do que ela fazia, do que o pai fazia, ela não conseguia caminhar, não conseguia dar o próximo passo. E teve uma vida totalmente complicada, nada dava certo. Eu lembro que eu também tinha uma vida complicada, minha esposa também teve uma vida complicada, mas depois que a gente escolheu seguir os caminhos do Senhor e decidiu deixar o passado, nossa vida começou a fluir. E eu sei que tem gente aqui que também passou pelo mesmo processo. Tem pessoas na minha célula, ou que passou pela minha célula, que a gente viu esse processo. Coisas do passado oprimindo, prendendo, acorrentando, mas depois que começa a entender o Evangelho e deixando Deus, deixando o Espírito Santo fluir na sua vida, tudo começou a acontecer. A libertação, a cura e a prosperidade e o avanço na vida espiritual. É assim que Deus vai fazer na sua vida hoje. Tem pessoas na minha célula que aconteceu de chegarem lá tão oprimidos por coisas do passado, que a enfermidade abateu o seu corpo. E nós oramos, a pessoa foi liberta, mas acontecia de novo. Por quê? Por causa das coisas do passado. E depois a gente foi ver, num outro momento, faltava liberar perdão para alguns familiares. Mas Deus agiu e Deus curou. Deus quer fazer hoje, na minha e na sua vida, coisas novas. Deus quer nos libertar, nos tirar do buraco, nos tirar das prisões. O Senhor quer hoje fazer em você algo novo. Talvez você aqui hoje nem foi curado nessa oração, não sei. Talvez porque possa ser que você esteja preso em alguma coisa do passado. Mas eu quero ir mais além com você, porque é muito rico tudo isso que nós estamos aprendendo. Então, por isso Deus, Ele quer tratar o nosso passado e nos livrar de culpa, de condenação, sabe? De coisas que estão tomando a nossa mente. Sim, porque às vezes nós viemos aqui à frente simplesmente porque nós estamos deixando a nossa mente ser tomadas por coisas do passado. Por isso a gente precisa ouvir a voz do Senhor e entregar a nossa vida, a nossa mente ao Senhor para que nós sejamos libertos. E olha só, Isaías 43, 25. A palavra diz assim, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Isaías 43, 25. Se o Senhor não lembra dos seus pecados, se o Senhor não lembra das suas transgressões, por que você vai ficar nelas? Por que você vai carregar isso ainda com você? A palavra de Deus é muito clara para nós. E olha que interessante. Há 2 modos de olhar para o passado que são bons. O primeiro é quando nos lembramos das coisas boas. E sim, isso nos ajuda a até nos fortalecermos mais ainda. Lembrar das coisas boas.
E quando nos lembramos de coisas que nos prendem e decidimos resolvê-las. Porque quando nós decidimos resolver as coisas, aí sim nós conseguimos avançar. Em todos os aspectos das nossas vidas. Na vida familiar, na vida financeira, na saúde, nos relacionamentos, no trabalho, na vida profissional, tudo flui. A partir da nossa decisão de realmente não viver mais coisas do passado. E olhar para frente, olhar para o alvo e ficar firme no Senhor. João 8,32, a palavra diz, conhecereis a verdade. Todo mundo conhece esse texto. E por que não nos liberta às vezes, né? Precisamos conhecer a verdade. A verdade é Cristo. Então, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, que é a verdade, aí sim, nós conseguimos ser libertos por Ele. E João 8,36 ele fala, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o Filho precisa libertar. Não, esse texto não pode ser lido isoladamente. Quantos estão entendendo? Estão usando esse texto aí isoladamente. Mas ele não pode ser lido isoladamente. Existe um princípio ali. O Filho precisa libertar. E se o Filho libertar, então nós seremos livres. A palavra de Deus é muito clara. E hoje é dia do Filho te libertar. Hoje é dia de você ser livre. Hoje é dia de você ter uma alegria no seu coração que você não vai entender o porquê. É por causa da libertação que você vai sofrer. Que você já está tendo através da palavra, através do libertador que é Cristo. E o Senhor quer fazer grandes coisas hoje nas nossas vidas. Aleluia. Às vezes nós precisamos resolver coisas no passado, que é simples, gente. Às vezes nós trazemos até de outras religiões que nós éramos, que estávamos no passado, coisas que estão travando a gente. E Deus é muito claro em dizer que eu não divido a minha glória com ninguém. A palavra é muito clara em dizer que, olha, nós precisamos deixar as coisas velhas para que realmente tudo se faça novo. E nós precisamos estar atentos a isso. E trazer coisas do passado e até de outras religiões ou seitas que nós vivemos no passado, isso atravanca a vida das pessoas, trava as nossas vidas. Eu me lembro de um casal na minha célula também, que eles vieram também de outra religião e resolveram seguir a Cristo e não seguir uma nova religião, né? Porque nós seguimos a Cristo. E na caminhada cristã eles perceberam que eles tinham algumas coisas que usavam lá no passado e que continuavam nas suas vidas, na sua casa. E começaram a se livrar dessas coisas. Depois disso foi que começou a fluir as suas vidas, em todos os aspectos. Financeiro, relacionamento pessoal, saúde e tudo mais. Eu me lembro de um evento que eles comentaram conosco, logo o marido, logo que se converteu, alguns meses depois, apareceu lá na casa dele um enxame de marimbondo. E ele voltando do culto, chegou em casa, estava cheio de marimbondo lá. E ele não sabia o porquê. Como assim? Ele num prédio? Como assim cheio de marimbondo dentro da minha casa? E ele começou a orar, ele não entendia, era novo na fé, e a esposa também. E é engraçado, curioso. Às vezes o reino espiritual, às vezes não, sempre, o reino espiritual é mais real do que a gente imagina. Curioso. Que ele se lembrou de uma imagem que ele tinha lá. Ele pegou aquela imagem, ele e a esposa em oração quebraram, jogaram fora. Algumas horas depois o enxame foi embora. Por que será, não? Ainda tinha coisa prendendo eles e trazendo mal para a casa deles, né? Então esses aspectos faz sentido a gente ver aquilo que está escrito na palavra de Deus e entender que nós precisamos nos livrar das coisas do passado, como o povo, quando se convertia, também fazia isso. Em Atos 19, 18 e 19, Atos capítulo 19, no versículo 18 até o 19, diz assim:
Na nova tradução na linguagem de hoje. Então, muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de pratas. Era até muito dinheiro, mas eles não quiseram saber. Se livraram do passado. Se livraram das coisas que prendiam para uma nova vida com Cristo. Está fazendo sentido para você? É muito importante a gente olhar para a nossa vida e ver o que ainda pode estar nos prendendo. Então, como a gente está mencionando aqui, o pastor costuma mencionar, a vida, o reino espiritual é mais real do que a gente imagina muitas vezes. Então, com essas histórias e com esses aspectos aqui que nós lemos na palavra de Deus, em que as decisões do povo de Deus, das pessoas quando se convertiam, de largar o passado e viver algo novo, foi isso que fez a vida do povo fluir, e é assim que a gente vê hoje. Passaram por nossa célula e às vezes pessoas que presas no seu passado, em conflitos com seus pais, com mães, pais, até avós, tios, que quando entendem que tem que deixar as coisas, ou seja, que tem que ter algo novo e esse passado não serve mais, começam a prosperar. E literalmente, chegam a comprar casa, carros, conseguem ter uma vida financeira equilibrada, relacionamento equilibrado, casamentos equilibrados. Além de deixar todas as coisas do passado, as pessoas que têm um coração novo, que olha para Cristo, deixa as coisas que para trás ficam e prossegue para o alvo, elas conseguem e alcançam a salvação eterna, que é o mais importante. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu costumo dizer também isso na minha célula. O que está em jogo nessa terra não é a minha e nem a sua boa vida. Ou apenas o contentamento de estar aqui. O que está em jogo nessa terra é a nossa vida espiritual, é a nossa salvação com Cristo. Sabe por quê? Jesus disse, buscai primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. No reino de Deus, a gente esquece das coisas que para trás ficam e prossegue para o alvo. Sabe por quê? Porque as demais coisas são acrescentadas. Quero aprofundar um pouquinho mais com você. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, não sei como é que está a situação de relacionamento, mas eu quero dizer o seguinte, a palavra de Deus é muito clara em que nós precisamos liberar perdão para se livrar das coisas do passado. Aqui na página 59, o texto começa a falar, Pedro conversando com Jesus, né? Em Mateus 18. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Pelo contrário, você tem que perdoar 70 vezes 7. E por que isso? Porque o perdão liberta. O perdão destrava. O perdão quebra correntes. O perdão faz com que você consiga sair do passado e avançar. E aqui a gente vê claramente, e Jesus começa a contar a história do servo que não perdoou, foi perdoado, mas não perdoou. E no final da história, ele fala que aquele servo que não perdoou, o seu conservo, ele foi jogado na prisão aos cuidados dos torturadores, aos cuidados daqueles que iam maltratá-lo. E espiritualmente o que acontece é que quando a gente não perdoa, os verdugos, os espíritos atormentadores dominam a nossa vida, têm autoridade na nossa vida. Mas essa autoridade, só eu e você que pode dar. Desde que a gente decida não perdoar, decida não liberar perdão, decida não avançar.
Muitas vezes as pessoas não perdoam nem elas mesmas por coisas que fizeram no passado, sendo que o Senhor disse: eu não me lembro das coisas passadas. O pastor Marcos, ele acabou de, agora há pouco ele falou um texto que justamente fala disso. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Por que você fica amarrada às pessoas do passado? Às coisas do passado? Na Nova Versão Internacional, esse texto ainda é mais claro. Isaías 43, versículo 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Olha lá. O passado serve para nos trazer lições. O passado serve para a gente aprender. O passado que foi bom serve para a gente se alegrar. E lembrar: Senhor, faz de novo. Quem já foi curado aqui de alguma coisa? Não é bom lembrar o que Deus fez? E aí você faz o quê? Senhor, faz de novo. O passado serve para isso. Mas aqui a palavra está dizendo: não vivam no passado. Sabe por quê? Ainda que você recebeu uma cura, não viva no passado. Sabe por quê? Porque Ele faz novas todas as coisas. Não vai viver naquilo que que já passou. Traz aquilo como boa lembrança. Mas viva o novo. Porque Deus tem para você novas todas as coisas. E eu creio que hoje Deus vai fazer novas todas as coisas. Versículo 19, desse Isaías 43, 18 e depois 19. Olha o que ele diz. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está? Você está crendo nisso que você está lendo? Deus já está fazendo coisas novas na sua vida? Vocês não a reconhecem? Deixa esse texto aqui um pouquinho. Às vezes a gente está tão preso nas coisas do passado que a gente não está reconhecendo as coisas novas que o Senhor está fazendo. Deus está tratando comigo e com você, e as coisas começam a se mover, e Ele age no secreto, e as coisas acontecem, e a gente está preso no passado, e aí a gente não está enxergando essa coisa nova que Ele está fazendo. E o que Ele quer para você hoje é que você entenda que Ele está fazendo coisa nova, e já está surgindo. Você pode dizer amém? E até no deserto, Ele vai fazer o quê? Abrir um caminho e riachos no ermo para você passar. Deus está derramando sobre você já bênçãos sem medidas, e você talvez não esteja enxergando que o processo já está acontecendo. Mas esqueça o passado, olhe para frente, veja o que Ele está fazendo. É isso que Ele está trazendo para mim e para você. Nós precisamos colocar isso em prática, porque não faz sentido olhar para as coisas atrás e viver nelas. É daqui para frente. Fala para o seu irmão assim, ó, com muito respeito. É daqui para frente. Deus, Ele está hoje aqui, falando com muitos de nós aqui. Eu sei que está passando um filme na sua cabeça. Que as coisas velhas têm que passar, porque Ele está fazendo coisa nova. Mas para a gente perceber essa coisa nova, precisamos ser renovados na nossa mente. Não dá mais para a gente continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Se Deus está fazendo coisas novas, Senhor, faz coisa nova e eu vou fazer coisa nova. E eu vou obter resultados diferentes. Levanta sua mão assim, fala: Senhor Jesus, eu declaro que eu vou ter resultados diferentes, porque eu vou esquecer as coisas do passado e olhar para frente. E eu sei que o Senhor já está fazendo uma coisa nova. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
O Senhor tem coisas novas para mim e para você. E uma das coisas que eu já mencionei, que nos prende aqui, é a falta de perdão. Talvez você tenha passado alguma situação com seu pai, com a sua mãe, que até hoje você não perdoa. Talvez você tenha passado alguma situação com seu ex-marido, com sua ex-esposa, com um ex-namorado, namorada, e talvez você ainda não perdoou. Deixa eu te dizer, Deus quer fazer coisa nova na sua vida. Libera perdão. E não adianta nós orarmos pedindo, Senhor, me ajuda a perdoar. Está aqui na revista, perdoar é uma decisão. Quem é que precisa decidir? Deus? Quem é que precisa decidir perdoar? Quem? Eu decido perdoar. É a decisão que é a chave para desbloquear. Para sairmos da prisão. Para sairmos daquele calabouço onde aquela menina estava no filme que eu comentei. Decisão de perdoar. E não é simplesmente uma opção. É um dever quando nós estamos no Evangelho. Porque a oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, ó, perdoai aos nossos devedores, assim como nós. Então Jesus já está entendendo que é natural. Porque nós já perdoamos. E por que então que a gente ainda continua preso em pessoas, em coisas do passado? Em situações que aconteceram? Quer dizer, tem uma incoerência. Eu preciso olhar para a palavra, para o Evangelho e ver, eu preciso decidir perdoar. Para que as coisas destravem. Para que eu possa fluir. E aqui, quando a gente vê a palavra, a gente precisa entender que Jesus está dizendo que para Ele é natural que eu, como cristão, agora, aprendi a perdoar. Toda vez que a gente não perdoa alguém, nós estamos prendendo essa pessoa em nós. E eu sei, nós sabemos. Aliás, é um desejo, sempre foi um desejo nosso quando nós não estávamos no Evangelho, que quando alguém nos ferisse ou cometesse algo contra nós, que essa pessoa viesse ajoelhada, arrependida, chorando, pedindo misericórdia para nós, para a gente poder perdoar. A pessoa não vai fazer isso. Nós precisamos decidir. Não é? Eu lembro muito bem que a minha esposa passou uma vida muito difícil, sabe? Muito difícil. Uma madrasta, as filhas dela, etc, etc. E nós quando chegamos no Evangelho juntos, nós nos convertemos juntos, eu não tinha tanta coisa assim, né, para perdoar, não tinha tantas coisas que me prendiam, mas ela tinha. E eu percebi ao longo dos anos no Evangelho que ela começou a entender que as coisas velhas tinham que passar. E impressionante, quando ela decidiu perdoar, é impressionante como a nossa vida juntos, como casal, começou a fluir. Testemunho próprio nosso. Não faz mais sentido viver a opressão do passado que nós já vivemos. Sabe por quê? Senão nós vamos continuar oprimidos. Jesus está à porta batendo, querendo entrar, mas a gente não está deixando. E Ele é educado. Ele espera nós abrirmos a porta. A porta para a cura. A porta para a libertação. A porta para sermos transformados. Nós temos muitas coisas para falar aqui, gente, mas o tempo é curto. Mas eu quero te dizer que Deus resolveu nos dar hoje essa palavra para nos curar, para nos tirar das trevas, nos tirar do buraco, para nos tirar das cadeias, para nos libertar. Porque verdadeiramente, se o Filho nos libertar verdadeiramente, nós somos livres. Amém, queridos? Coloque-se de pé um pouquinho. Assim como você está nessa reverência ao Senhor. Ouça isso. Na cruz,
Cristo nos livrou de toda maldição. Ele nos liberta perdoando nossas ofensas. E também nos levando a perdoar os que nos ofenderam. Para que sejamos libertos é necessário identificar em nós hábitos, práticas e ideias do passado, pessoas que nos prenderam, e temos uma posição de fé e uma ação em obediência à palavra. Precisamos perdoar a nós mesmos por tudo que fizemos de errado no passado e na ignorância, na teimosia, porque Deus, Ele próprio, já nos perdoou. E também temos que perdoar aos nossos ofensores para ficarmos totalmente livres. Enquanto o grupo de louvor vem aqui, eu queria que você fechasse os seus olhos. A palavra de Deus diz: esqueçam o que se foi no passado. Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Veja que eu estou fazendo novas todas as coisas. O apóstolo Paulo lembrou muito bem: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ainda de olhos fechados, talvez você lembre de uma situação ou de alguém que você foi muito ferido, muito ferida. E talvez você esteja sentindo no seu espírito que Deus quer que você libere essa pessoa. Que Deus quer que você tire de você esse sentimento ruim, para que você possa prosperar na sua vida, em todos os aspectos. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que assim será. Mas aí, com os olhos fechados, lembrando dessas situações, fala: Senhor, eu quero perdoar. Decida você. Decida você, Senhor, eu decido perdoar agora. Eu decido perdoar. Declare isso: Senhor, eu não quero mais sentir isso por essa pessoa. Em nome de Jesus, começa a liberar a palavra dizendo: Senhor, eu perdoo, eu libero, eu decido agora liberar perdão. Destrava a minha vida, ora assim, ore assim. Destrave a minha vida, Senhor. Talvez algum aspecto na sua vida não está caminhando bem. O financeiro. Talvez você tenha uma enfermidade que é somente você perdoar que você vai ser curado, vai ser curada. Toca, Senhor. Peça para Ele te tocar. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. A presença dEle é real. E Ele está falando com você. E eu quero fazer um desafio para você. Se você decidiu perdoar alguém hoje, se você creu nessa palavra, naquilo que Deus está fazendo no seu coração, na transformação que Ele quer promover em você, na sua vida, o desafio para você é: vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Dê um passo de fé e fala: Senhor, agora eu declaro, a partir de agora, que eu não quero mais isso. Eu estou decidida a perdoar. Satanás está tentando prender algumas pessoas na mente agora. Mas em nome de Jesus, seja liberto agora. Em nome de Jesus. Se você decidiu perdoar, nós vamos começar a louvar ao Senhor. Nós vamos começar a adorar o Senhor. E você dá um passo de fé e receba hoje a libertação na sua vida, a cura, para que tudo na sua vida comece a ir bem. Aleluia. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue orando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Vem, 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 Senhor. Toca, liberta, liberta. Toca nas mentes. Toca nas mentes. Libera essas mentes agora, em nome de Jesus.